Às vezes, as respostas para salvar a humanidade vêm dos lugares mais improváveis. E hoje estamos falando sobre uma diretora que realmente descobriu o que deu errado na nossa cultura e o que podemos fazer para consertar isso. Eu adoro esse discurso, então se preparem, meus amigos. A esperança está chegando. A esperança já está aqui. Coisas boas estão literalmente ao virar da esquina. Deixe-me apresentar a vocês a senhorita Snuffy. Há algumas semanas, também vimos as mesmas imagens. Um jovem chamado Henry Novak, mal saído da infância, algemado no chão, implorando ajuda à polícia. Em seguida, nossos comentaristas se confundiram ao tentar explicar como jovens policiais, que juraram proteger o público, agiram assim. Ninguém tinha uma resposta convincente. Se você passa a vida em escolas, percebe logo o que acontece. Interessante, né, pensar que diretoras têm um entendimento tão profundo da psicologia das crianças. Talvez ela saiba o que realmente aconteceu. Aqueles jovens policiais não são um caso especial, eles são danos colaterais. E esse padrão vai muito além da polícia. Em setembro, Charlie Kirk foi baleado e, em poucas horas, jovens comemoraram online, mesmo sabendo que seus 2 filhos pequenos cresceriam sem pai. Muitos de nós assistimos incrédulos. O que houve com o moral dos nossos jovens? A visão dos jovens sobre o mundo mudou profundamente. Aqueles policiais não eram maus nem incompetentes. Eles estavam apavorados de serem vistos como racistas. Charlie Kirk tinha opiniões consideradas ofensivas pelos jovens. Por isso, sua morte foi comemorada. O agressor de Henry Novak era pardo. Então, o instinto mais profundo da polícia de proteger a vítima foi superado pelo medo mais forte deles: ser acusado de racismo. Obviamente, isso está vindo de alguém que não é branco, o que torna tudo ainda mais eficaz. Mas provavelmente outras pessoas não vão ouvir isso. É por isso que você enfrenta essa resistência. A polícia não é especial. Eles são o que alguns dos nossos jovens ficaram tão consumidos pela culpa branca que fazem coisas loucas, irracionais e desumanas só para não correr o risco de serem vistos como racistas. A menos que tentemos explicar essa mudança no nosso núcleo moral e no núcleo moral dos nossos jovens, e por que estamos testemunhando essa mudança cultural em tantos países ocidentais, não podemos fingir que nos importamos com o Ocidente. Nossa indiferença aos valores morais das crianças levou ao colapso da civilização. Certo, o motivo pelo qual a geração mais jovem vê as coisas dessa forma é porque eles foram ensinados a enxergar as pessoas em 2 grupos, os oprimidos e os opressores. E aos olhos deles, Charlie Kirk era um opressor, então sua morte não merecia luto. O homem que matou Henry Novak pertencia à classe dos oprimidos. Então, o trabalho da polícia era protegê-lo, não o homem moribundo no chão. Isso não é crueldade ou incompetência, é culpa branca. Fomos nós que ensinamos isso aos nossos filhos. Nós, boomers, geração X e millennials mais velhos, somos responsáveis por não ensinar aos filhos a diferença entre certo e errado. Sabe o que eu adoro nisso? Em vez de só ficar sentada pensando no que está acontecendo, é como se disséssemos: precisamos assumir a responsabilidade por nossas ações. Porque o mundo que foi entregue aos jovens, ao qual eles estão reagindo, provavelmente de forma negativa, como muitos de nós sabemos, foi criado por pessoas mais velhas. Enquanto os mais velhos se perguntam como isso é possível, talvez tenha relação com o mundo que vocês criaram. Nós Assumimos a responsabilidade. Isso é lindo. somos aquelas que criaram filhos numa cultura de vitimismo, diferente da responsabilidade pessoal em que crescemos. Consideramos essa cultura, de forma ingênua, garantida. Há apenas 40 ou 50 anos, os valores tradicionais conservadores, que são a base do Ocidente, eram comuns em nossas escolas e em nossa cultura em geral. Um dos meus professores na escola sempre me conta sobre o avô dele, um homem que não importava o quão doente estivesse, nunca faltava um dia sequer no trabalho, mas sempre encontrava tempo para ensinar ao neto como ser uma versão melhor de si mesmo. Desistir silenciosamente não era uma opção para ele. Quando ele se aposentou, depois de 50 anos na mesma empresa, ele ficou tão orgulhoso da carta da empresa, agradecendo pelo seu serviço, que a entregou ao neto. Era uma vez,
Todos sabíamos que valores tradicionais nos davam chance de uma vida significativa. Todas as avós sabiam disso. Todos os pastores sabiam disso. Até mesmo os professores sabiam disso. Por que nossos jovens não sabem disso hoje? Boomers, geração X e millennials mais velhos acham que a escola só ensina álgebra. O professor de ciências dos seus filhos não é bom? Sem problemas, basta contratar um tutor. Eles usam redes sociais, mas nós tínhamos a TV e achamos parecido. Os pais estão ocupados com o trabalho e seus próprios pais também não fizeram um planejamento estratégico da sua criação. As coisas aconteceram naturalmente. Você cresceu sem esforço e ficou tudo bem. Você conhece a diferença entre certo e errado. Então por que você iria planejar estrategicamente a criação dos seus próprios filhos? Porque criar uma criança no século XXI é uma tarefa de outra magnitude. Nós tomamos como garantidos os valores dos nossos antepassados e não percebemos que agora somos nós os mais velhos. O liberalismo de Sex and the City, nos anos 90, só parecia aceitável porque estávamos ancorados no conservadorismo tradicional dos nossos pais e avós. Você já se perguntou por que a geração Z se comporta de forma tão diferente no ambiente de trabalho? Claro, não são todos, mas todo mundo sabe. Eles tendem a ser mais performáticos do que as gerações mais velhas. Valorizam mais os sentimentos e não incorporam realmente os valores conservadores tradicionais de dever para com os outros, ou de sacrifício real, em vez do tipo performático. Acho inútil comentar. Basta ouvir o que ela diz. Vocês sabem que evito produtos na pele porque não gosto de sentir grude ou poros entupidos. Só quero me sentir limpa. Reconheço que não ter rotina facial é quase um crime. Mas ao conhecer a OneSkin, talvez eu tenha estado errada o tempo todo. Olha, eu ainda não sou velha, mas ultimamente tenho notado uma diferença na minha pele, que decidiu que já está na hora de envelhecer. E isso é muito, muito rude. Mas depois de muita insistência das minhas amigas, resolvi experimentar. E sim, agora sou outra mulher. Eu não promovo coisas nas quais não confio. Vocês já sabem como é, mas vejam só. O que acham? Não é só minha experiência. A OneSkin tem mais de 10.000 avaliações 5 estrelas e agora lidera em longevidade da pele. Quero lembrar que, ao contrário do que a internet sugere, não é preciso uma rotina complicada para ter uma pele bonita. Após mais de 10 anos de pesquisa, o peptídeo OSO1 da OneSkin combate sinais visíveis do envelhecimento e promove uma pele mais saudável a curto e longo prazo. Aproveite 15% de desconto em OneSkin por tempo limitado com o código MEIRA em oneskin.co MEIRA. São 15% de desconto oneskin.co com o código MEIRA. Depois da compra, eles vão perguntar onde você ouviu falar deles. Então, por favor, apoie nosso programa e diga que foi a gente que indicou. Em vez disso, os jovens estão imersos numa cultura de gratificação instantânea e do lema "Viva sua melhor vida". Seja você mesmo, seja quem você quiser ser. Se acha a geração Z ruim, espere até ver a geração Alfa. A mudança cultural vem do que as crianças aprendem na escola e na internet. Pergunte a qualquer jovem qual história aprenderam na escola e dirão: Hitler, o que mais? Escravidão. E depois, direitos civis americanos. Na verdade, o que eles sabem de história se resume a negros e pardos buscando igualdade contra brancos, e mulheres lutando contra os homens pelo direito ao voto. Gays e trans lutando por direitos. Nossos jovens foram ensinados que a história é simplesmente uma longa narrativa sobre vários grupos lutando sob a opressão do homem branco morto. Fora Dickens, Shakespeare, Kipling e Wordsworth. É preciso descolonizar, pois a história é ensinada sob a ótica do opressor. No comércio triangular de escravos, os homens brancos detinham o poder. A Grã-Bretanha ter acabado com o tráfico recebe pouca ou nenhuma atenção. E o tráfico de escravos árabe, que durou 3 vezes mais que o tráfico triangular? Não. Ok, a história do ensino médio no Reino Unido geralmente é ensinada como migração ao longo do tempo. A noção de que a Grã-Bretanha sempre foi terra de imigrantes está enraizada nas crianças. A maioria das escolas foca no pequeno número de pessoas negras na Inglaterra Tudor, em vez de analisar profundamente a separação da Inglaterra de Roma. A história medieval vira uma versão feminista da história e é contada pelos olhos de Leonor da Aquitânia porque, afinal de contas, ela era uma mulher. Sem contar as semanas dedicadas ao rei Mansa Musa do Mali apenas por ser um muçulmano negro. Ele não teve influência alguma nas instituições, leis ou fé britânicas. O fato de dizerem que ele foi o homem mais rico da história, em parte devido à sua sociedade extremamente escravocrata, é um detalhe que professores quase nunca ensinam. Não são só as escolas, mas toda a nossa cultura.
Leve seus filhos a um museu ou a uma galeria de arte em qualquer país ocidental e você vai encontrar a mesma narrativa. Como exemplo, ao aprender sobre aviação no Museu de Ciência de Londres e o feito extraordinário que é o ser humano fazer máquinas enormes voarem no céu, um texto na parede diz que mulheres e pessoas negras foram historicamente excluídas da aviação, escolas e forças armadas. Da mesma forma, James Watt, inventor da máquina a vapor e fundador da Revolução Industrial, tem um texto na parede explicando que sua carreira começou no tráfico de escravos, além de analisar a cumplicidade britânica nesse comércio. Eles reduzem toda a história humana e todas as suas complexidades à narrativa de opressor e oprimido, deixando os jovens incapazes de enxergar o mundo de outra forma. Como as crianças podem sentir que pertencem ao seu país quando estão imersas em uma cultura educacional que ensina que seu país é apenas um opressor maligno. As crianças são o futuro. Ainda ensinamos crianças a desprezar os mais velhos, dizendo que o mundo deles deve ser substituído por jovens arrogantes que se consideram superiores. Estamos tão acostumadas com isso. Estamos tão acostumadas com o termo opressor. E acho que as pessoas que cresceram sem esse termo veem isso apenas como é, mas não acho que tenhamos a compreensão de que está em todo lugar. Está nos filmes, está na música, está na história, está na escola, está na sala de aula, está na internet, está em todo lugar. E, portanto, você tira a capacidade de alguém ter complexidade, de poder dizer que há nuances em diferentes situações. Pode haver alguém que fez algo ruim, mas também algo enormemente transformador. E talvez essas coisas estejam relacionadas. Talvez o desequilíbrio de poder tenha criado algo maior. E ainda assim essa conversa é silenciada porque é essa parte das crianças que exige delas realmente assumir a responsabilidade. Talvez você queira que seu filho tenha uma vida confortável. É claro que sim. Mas você percebe que causar desconforto lhes dá ferramentas para lidar com a insegurança e enfrentar as complexidades que surgirem em suas vidas? Elas vão surgir. A incapacidade dos adultos de perceberem as dádivas que receberam de seus pais e que têm a obrigação de passar isso para seus filhos. E não simplesmente substituir isso por algo como tipo, vítima, vitimização. Eu acho que não, isso está em todo lugar. Crianças não têm essa nuance, exceto se forem ensinadas sobre ela. Nós, ocidentais mais velhos, estamos cortando o galho em que estamos sentados por causa da culpa que alguns de nós sentimos por sermos brancos e privilegiados. Observamos Mandami, prefeito de Nova York, Isaac Palansky, popular líder do Partido Verde entre pessoas com menos de 30 anos no Reino Unido, e nos perguntamos o que acontece. Por que tantos jovens apoiam e votam nesses políticos marxistas e radicais? Poucos de nós entendemos o quanto o mundo online reforça essa cultura entre opressores e oprimidos. Donald Trump escreveu em um tweet alguns dias atrás: "O marxismo é a ideia mais fácil de vender para qualquer pessoa." E ele está certo. É muito fácil. Sim, você pode ter escola gratuita, pode ter comida gratuita, pode ter isso gratuito, pode ter saúde gratuita, pode ter tudo gratuito. O que você não vende é a complexidade e a nuance. Se você faz isso por muito tempo, acaba corroendo tudo e não consegue levar adiante. Políticos que se promovem com ideias fáceis sobre liberdade e conforto têm suas propostas facilmente aceitas pelas pessoas. Mas como elas não foram treinadas em nuances e pensamento crítico, não se perguntam como isso realmente vai funcionar e por que nunca funcionou no passado. Essa é uma habilidade que você precisa ensinar aos seus filhos, ou isso nunca vai mudar. E é isso que estamos vendo agora. Confira o restante da conversa na conferência ARC. Eles fizeram um evento incrível no Reino Unido que eu gostaria de ter participado, mas não pude ir este ano. Mas essa conversa precisa acontecer. Se você não der aos seus filhos a capacidade de pensar sobre nuances, de decifrar ideias complexas e de lidar com o desconforto, e permitir que eles vejam tudo pela ótica de vítima e opressor, é isso que vamos criar. É fácil convencê-los. Como pais, é mais difícil assumir a responsabilidade e perguntar: como garantir que com a próxima geração nós façamos melhor? Obrigada pela atenção.